Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rocha. Rocha está em trânsito automobilístico. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Alberto. Bom dia, Eustáquio Alberto. está de casa nova, se mudou na cidade do Rio de Janeiro. Olha, eu vou começar aqui, pessoal, falando de uma coisa que eu acho que é importante, né, Eustáquio? A gente critica muito e tudo, mas a gente está vendo aí o número de casos da pandemia diminuir, o número de casos e de mortes. E a vida no Brasil está praticamente normal, não tem nenhum tipo de quarentena, né? Tem alguns escritórios, né? Nem todos os escritórios voltaram a funcionar plenamente, talvez isso mude aí para sempre, né? As pessoas nas áreas mais ricas da cidade usam mais a máscara, nas áreas mais pobres, muito pouco. Então, isso daí, inclusive já saiu um estudo da Fiocruz, se eu não me engano, já foi divulgado amplamente nos meios de comunicação, mostra que a vacinação está tendo efeito. Nós temos, por mais, a gente já sabe, atrasou, foi boicotada, Bolsonaro, governo federal, mas hoje nós temos 50% do Brasil com a primeira dose, o que é um número, digamos assim, razoável, é bastante gente, né? E isso está tendo impacto, de fato, na redução do número de casos e de morte. Eu não sei se você viu, Eustáquio, que você vinha chamando a atenção que poderia não haver Réveillon, nem Carnaval, e nos seus momentos mais pessimistas, digamos assim, você chegou até a aventar a possibilidade de ter impacto na eleição do ano que vem. Mas o prefeito do Rio já começa a falar em público que talvez o Réveillon seja normal, né? Enfim, eu só estou levantando a bola para a gente começar aí com esse elemento que está acontecendo, que é positivo, né, Eustáquio? Pois é, o Alberto começa com o copo cheio e eu vou começar com o copo vazio, né? E ele defende o otimismo dele, eu defendo o meu pessimismo. Veja só, o Brasil ficou com a média de 2.000 casos durante meses, né? Então, e para essas coisas tem a lei da gravidade. Tudo que sobe acaba caindo. Então, assim, obviamente, em algum momento, o número de mortes e o número de casos no Brasil ia cair, porque ele estava extremamente alto. Por exemplo, a Índia teve um pico enorme, né, de casos e de mortes e caiu antes do Brasil. Hoje a Índia tem metade das mortes do Brasil. Mas a Índia é uma bagunça, todo mundo sabe. Diz lá que a subnotificação é 6 vezes, o número de mortes lá é 6 vezes maior do que está notificado. Não. Então, mas eu estou trabalhando com os números oficiais, a gente tem subnotificação lá, tem aqui também, provavelmente lá é maior, mas assim, só dando um exemplo, que chegou, eles notificaram mais de 4.000 mortes em média, e hoje tem menos de 1.000 mortes em média na Índia. Então, esse processo caiu. O Uruguai ficou 3 meses com taxas muito elevadas, e agora o Uruguai também caiu. Então, o Brasil cair é uma coisa esperada. O que a gente não sabe é se essa queda vai continuar durante muito tempo. Pode ter um repique. É claro que, em algum momento, a pandemia vai passar, tá? A história mostra isso. Nenhuma pandemia dura para sempre, né? Depois de uma tempestade vem a bonança. É assim em todos os lugares, né? Então, assim, eu concordo, os números estão mostrando, a gente não pode contrariar isso, que o número de casos e de mortes caiu no Brasil. Mas, se você pegar... Ontem mesmo eu fiz um gráfico muito claro. Se você pegar os 10 países com maior quantidade de mortes, maior quantidade de casos, o Brasil está no topo, né? Os Estados Unidos, que esteve no topo uma época, os Estados Unidos está lá embaixo. Nos 10, ele é o 10º. O Brasil é o primeiro. Tem mais mortes. Então, assim, nós continuamos no epicentro da pandemia global. Atualmente, a Rússia e a Indonésia são os outros 2 países que estão se aproximando do Brasil. A Indonésia também, a mesma coisa que o Alberto está falando, tinha muita subnotificação e agora está aparecendo o número de casos e de mortes. A Indonésia está numa situação muito, muito difícil. Então, assim, eu não teria
Eu concordo com o Alberto no sentido que a pandemia está arrefecendo, né? Mas eu não teria todo esse otimismo, né? Réveillon e Natal parece que vai ter, talvez até Carnaval. Agora, as eleições do ano que vem, eu não sei se vai ter. E isso eu quero discutir daqui a pouco, porque o Bolsonaro falou que não vai ter eleição se não tiver voto impresso. Mas você está sendo... os militares estão aí dando apoio a esse tipo de política. Você está usando uma velha malandragem discursiva. Né? Você antes dizia que não haveria eleição por causa da pandemia. Agora você continua dizendo que não vai ter eleição, mas uma outra razão, pô, Stack. De toda forma, é uma tranquilidade a gente ver diminuindo a taxa de ocupação dos hospitais, a taxa de ocupação do CTI, né? Porque lá pela Santos a gente imaginava também que muita gente estava morrendo por falta de atendimento, né? Então, dá um certo alívio a gente ver diminuir esses números. Ou seja, ainda que em comparação com o mundo, ainda a gente não esteja num quadro confortável, em relação, só de você ver a curva no tempo, em relação ao passado, você saber que tem mais leitos para ser atendido, né? Eu acho que, para ser ocupado, eu acho que já é uma coisa positiva e já é o resultado de uma vacinação. Você vê aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem mais de 50%, né? E a gente já está entrando na turma que tem menos de 40 anos. Isso é muito bom, né? Mais de 50% da população vacinada. E entendo. Apesar de tudo, né, podia ter sido antes, mas a gente começa a ver uma luz no fundo do túnel, porque naquele momento pior, parecia que a gente não ia sair dessa situação nunca, né? Essa semana eu vi o presidente Biden pegou o avião, o One Force, e voou para Flórida, Miami. Ficou o final de semana inteiro conversando com os familiares daquela tragédia lá do prédio de 12 andares que caiu. 12 andares nos Estados Unidos não é nada, eles fazem prédio de 130, 120 andares. E ele foi lá e ficou o final de semana inteiro conversando com os familiares, visitando as vítimas, recebendo as vítimas. E nós estamos aí com 530 mil mortos e não tem uma visita do presidente Bolsonaro a uma vítima ou aos familiares dessas vítimas. É uma coisa impressionante. Eustáquio, você me lembra, quando você fala isso, Rocha, quando teve aquele acidente aéreo nos Estados Unidos, o Clinton era presidente, foi aquele acidente da TWA, se eu não me engano, em Halifax, que era um 747 que decolou, eu acho que de Nova York, com rumo à Europa, e o avião se partiu no meio, teve uma fagulha. Eu cheguei até a ver o programa de televisão sobre esse acidente. O avião ele ficou muito tempo na pista esperando para a decolagem, e aí houve um aquecimento na fuselagem dele, tinha um problema lá numa fiação na fuselagem, e quando ele decolou, aquilo ali teve um circuito, estou resumindo, é mais complexo, óbvio, do que isso. E aí o avião explodiu ali no meio, né, e se partiu ao meio, quando tinha já saído do continente, já no Oceano Atlântico, né? E ninguém soube disso, né? O Clinton, ele se deslocou para o aeroporto JFK, né, e foi numa área restrita do aeroporto e se reuniu com os familiares das vítimas, né? Foi algo totalmente discreto. Ele foi lá consolar os familiares das vítimas. Na época, isso não foi divulgado, nem sei se foi muito divulgado depois. Isso é uma coisa que eu sei muito por acaso, que eu conheço americanos que acompanham a política e que por isso tivesse essa informação. O Clinton não se utilizou disso para fazer marketing político. Tá? Ele simplesmente foi lá com um papel, né, de um presidente, de uma nação, porque, né, um acidente aéreo de uma companhia, uma fatalidade, né, lamentavelmente, mas ele estava presente ali. Teve também aquele episódio do furacão Katrina, né, que era eu acho que era o Bush filho, né, e que ele ficou um tempo sem lá, começou a ser criticado, ele foi.
Ele foi muito tempo depois. Muito tempo depois, mas ele foi muito atacado por não ir lá. Exatamente. Né? E ele reagiu a isso, quer dizer, eu estou dizendo, pelo menos, né? A instituição funcionou. Ele cedeu à pressão. Então, aproveitando isso que você está falando, Alberto, e o Rocha falou, eu acho o seguinte, o Bolsonaro não só ele vai consolar os familiares, como ele não visita as vítimas, como ele ataca a democracia. Então, assim, o que eu queria provocar o Alberto hoje aqui é o seguinte, eu acho que, ao invés de falar que as instituições estão funcionando, eu acho que as instituições estão sob ataque. O que aconteceu com a nota do Omar Aziz, né, e os militares, a cúpula militar, reagiu do jeito que uma nota golpista, né, uma nota extremamente inoportuna, né, está mostrando o seguinte, que o Brasil está caminhando para uma guerra civil, né, pelo menos um clima de guerra civil. Né? A democracia, a eleição do ano que vem, ela não está, talvez, ameaçada pela Covid, mas ela está ameaçada pelos dirigentes do país. Né? Então, assim, é isso que eu queria provocar o Alberto hoje, dizendo o seguinte, as instituições estão... a questão não é que as instituições estão funcionando, as instituições democráticas estão sob ameaça. A democracia, a eleição de 2022 está sob ameaça. O que vocês acham disso? Eu vou falar depois. Deixa aí a Luciana e o Rocha falarem, porque eu tenho que me acalmar aqui da sua provocação. Então, olha só, tanta coisa, né? Primeiro, assim, passando rapidamente por 3 coisas. Primeiro, esse jeito do Bolsonaro está sendo percebido pela opinião pública. Tanto é que, nessa última pesquisa do Datafolha, você percebe claramente como que tudo isso está atingindo a imagem dele, né? A imagem de pouco inteligente, a imagem de pouco de desonesto, ou seja, você tem o pouco confiável. Então, tudo isso está abalando muito a imagem do presidente. Então, a primeira coisa ele não está saindo impune dessa história, as pessoas estão percebendo isso. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção mas a gente pode trazer isso num outro momento, mas a questão do impacto da corrupção. O peso que a corrupção tem, esse tema é um tema inacreditável. Percebam que, quando chega o componente corrupção na CPI, ele, de fato, cai, de fato, consegue cair mais do que ele caía antes, só no limite das mortes. Mas se a gente pode colocar depois, trazer depois, vou para a provocação do Eustáquio sobre ter ou não ter eleição, se vai ter ou se não vai ter eleição e tudo. Bom, eu acho que quando o Bolsonaro vê que ele perde, que ele bate 25% no primeiro turno, e que ele perde dos outros candidatos no segundo turno, pode ser de Lula, pode ser de Ciro, pode ser de Dória. Então, o que ele começa a perceber? A solução é desacreditar a eleição. Né? Então, ou seja, para que colocar em xeque a eleição, para que ele possa invalidar o processo da eleição. Então, eu acho que é mais uma estratégia dele de tentar invalidar a eleição, falando da urna eletrônica. A questão da urna eletrônica, da desconfiança, tem um apoio da população, a população, se você pegar os números aí, mais da metade da população tem uma preocupação com a urna eletrônica, ou seja, ele está começando a direcionar o discurso dele, já que o embate com os candidatos está difícil, para o processo propriamente dito. Então, eu acho que ele está indo por aí numa tentativa de salvar alguma coisa. Então, Luciana, uma estratégia dele. Ele chamou o presidente do TSE de idiota. É um absurdo completo. Então, assim... Isso. Então, ele tá afrontando numa tentativa de ir ao limite, porque é uma maneira dele garantir os 25% dele, que já caiu para 25%, garantiu os 25% dele, que apoiam, né, que acreditam, que pensam da mesma maneira, e alinhar a tropa, e, ao mesmo tempo, colocando, vamos combinar, as benesses em relação aos militares, que eu vou comentar depois, não vou comentar agora, para não me estender muito, mas eu concordo com você, Eustáquio. Eu acho que aquela carta foi uma carta absolutamente descabida. O presidente da CPI falou em
parte podre, não generalizou para todo mundo, né? E não, muito a fala dele, Luciana, eu ouvi mais de uma vez, a fala dele foi muito ponderada, muito ponderada. Exatamente. E aí, ou seja, os militares que, vamos combinar, até agora também não tinham manifestado nenhuma grande indignação com as mortes, não tinham mostrado nenhuma indignação muito grande em relação ao 4, tudo bem que eles não mostrassem, que não fosse o papel deles, mas então que não viessem com essa carta, que é eles se colocaram a favor, quase praticamente eles se alinharam ao presidente Bolsonaro nesse processo. Então, e acompanhando, eu não sei se vocês viram ontem a entrevista do comandante da Aeronáutica, também muito reforçando o que ele já havia dito, o que havia sido dito na carta e tudo mais. Então, é de fato preocupante em relação a isso, eu concordo com o que você estava falando, Eustáquio. Eu acho o seguinte, tem um ditado do matuto nordestino, que eu gosto muito, diz o seguinte: você não corre atrás de doido, que você nunca sabe para onde ele vai. Essa semana, em vários grupos, eu discuti isso, e há, assim, um desejo, pessoas que estão seduzidas pela radicalização, pelos ressentimentos do passado da ditadura militar, e na esquerda e também lá dentro, né, lá no bloco dos militares, que não mudou a doutrina, não mudou a cultura, continua uma coisa anacrônica, apesar de 30 e tantos anos de democracia, eles ainda estão com uma doutrina completamente ultrapassada. Então é o seguinte, nesse momento, a coisa tem que ser conduzida de uma maneira a não permitir, não dar aso para esse tipo de gente, entendeu? A fala do Aziz foi muito equilibrada, né? Mas você veja bem, apesar de tudo, ela criou um espaço para que o Bolsonaro pudesse usar, né, a fala dele a pretexto de tentar arrastar esse eterno exercício dele de arrastar os militares, arrastar as Forças Armadas para a política, para uma aventura, né, irresponsável. Então, nesse momento, é preciso que as pessoas tomem muito cuidado com o que elas falam, né? A CPI está investigando lá e está interrogando militares da ativa e militares da reserva, mas que não estão exercendo funções tipicamente militares, eles estão exercendo funções civis. Então, acho que as falas têm que ser ponderando e condenando a atividade desses caras aí. Eles estão lá como civis, não estão como militares, eles não estão representando as forças militares. Então, quando alguém fala e se refere aos militares, como ele usou a banda podre dos caras, assim, puxa, de alguma maneira, abre a oportunidade para que quem quer fazer confusão, quem quer radicalizar, quem quer tentar envolver as Forças Armadas na política, se aproveite, como essa nota aí, que é claramente mais um gesto do Bolsonaro tentando arrastar as Forças Armadas para essa aventura, né? Não tem conseguido até agora. E eu acho que o pessoal do lado de cá, do lado progressista, que quer concretizar, quer continuar, defende a democracia, tem que tomar cuidado na hora que fala, para não tentar dar espaço para esse tipo de manifestação, que a gente sabe que tem. Desde o primeiro dia de governo, ele tenta isso. E a gente não pode alimentar. Então, esse episódio talvez tenha sido bom para os membros da CPI e o pessoal mais que está no comando, que tem importância na articulação no campo democrático, tomar cuidado com as falas, não repetir isso, para que não dê aso para esses caras tentarem ficar com essas aventuras. A gente sabe que uma intervenção militar, então vemos o que está acontecendo em Mianmar, a galera morrendo gente, é uma confusão infernal, né? E aqui é o seguinte, o Bolsonaro não é uma liderança que seduz a sociedade mais, não é, né? Não tem condição nenhuma de liderar um processo desse, certo? Assim como a gente não tem condição de fazer um impeachment para tirá-lo, eles também não têm condição, toreando isso. Esse negócio da eleição não vai funcionar, né? Apesar de o processo
eleitoral nunca ter tido nenhum problema e ser seguro, isso pode gerar alguma sedução, mas as pessoas sabem que isso aí vai ser um discurso para quem está querendo próximo de perder a eleição. Eu acho que o que tem que ter é cuidado na condução do barco, né? Fazer o velho marinheiro, né, no nevoeiro, toca o barco devagar. O que nós estamos fazendo? O cara está aí querendo fazer como se fosse melar o jogo e a gente tem que manter o jogo. E a gente manter o jogo aí tocando o barco devagar, tomar cuidado. Ô, Eustáquio, tem que lembrar que todo mundo que está lá, deputados e senadores, devem o seu mandato ao voto. Eles não querem suspensão de eleição, não querem nada disso, entendeu? O próprio Dória ontem já foi com todos os governadores. Quem está ameaçando as eleições é quem não tem voto. São os militares e o Bolsonaro, que está desgastado e, como a Luciana falou, ele perde de todos os outros candidatos. Então, mas aí eles estão sozinhos, né? Essa nota dos sozinho, militares... mas tem arma, né, Alberto? Sozinho, mas tem arma. Mas e aí? Vão fazer o quê? Vão fechar o Congresso? Vai lá, põe os tanques em volta do Congresso, fecha aí. O Brasil fica isolado do mundo. Olha, a quantidade de problemas que isso causaria seria imenso. Você não acha que o Brasil poderia ser uma Venezuela de direita? Eu acho que a Venezuela é bem menos complexa que o Brasil. O que antecedeu toda aquela coisa do Chaves, né, foi uma partidocracia. Tinha Copé e Adeco lá, que se revezavam no poder, estruturavam toda a sociedade, os mais pobres não tinham espaço para, enfim, entrar no governo, tomar a decisão, né? Então, a gente esquece os antecedentes da Venezuela, não são os mesmos do Brasil, entende? Eu me lembro, eu estudei uma tese de doutorado muito boa sobre o sistema político venezuelano. Antes do Chaves era todo engessado. Não vou dizer que o Chaves desengessou, não é isso, mas ele abriu uma entrada dentro do governo dos mais pobres. Tinha lá aquele programa deles, lá tem até hoje, o Bolsa Família, Misiones, né? Aquilo ali era impensável na época que tinha essa alternância. Você sabe que essa Copé e Adeco, eles se alternavam no poder e dividiam a sociedade em toda, disputa de sindicatos, disputa de eleição de síndico, de condomínio. Era uma sociedade toda engessada, entendeu? O Brasil nunca foi engessado. Agora, veja só, você tem... Vamos ver o que aconteceu depois dessas notas, né? A do brigadeiro lá. O cara apoiou do Felipe Neto. O que ele vai fazer? Ele vai processar o Felipe Neto? Vai ser pior para ele. A nota dos militares chamou a atenção da declaração do senador Aziz. Se eles não tivessem falado nada, ninguém saberia que o Aziz falou o que falou na CPI. Entendeu? Então, assim, eles são inábeis do ponto de vista da política. E a nota do presidente da CPI, o Omar Aziz, para o presidente, pedindo para ele esclarecer, e ele falou aquela palavra que a gente tem até vergonha de falar. Não, aquilo só desgasta, entendeu? As pessoas não gostam daquilo. Essas declarações com palavreado chulo, né, vindo do presidente da República, causa repulsa na população, inclusive, de um modo geral, nas pessoas mais conservadoras, né, que tenderiam a apoiar Bolsonaro. As pessoas não gostam disso. E outra coisa também, aquela expressão... Diga, Roger. A Luciana fez referência a 5 pesquisas que saíram essa semana, certo? E o Datafolha remata bem, mostra o presidente da República, aos olhos da população, como um desqualificado. Eu nunca vi desqualificado dar golpe. Quem dá golpe é quem tem autoridade, quem tem liderança, que vende esperança para a população vê nele uma forma de resolver os problemas, e a população não está vendo isso no Bolsonaro. Ele está cada vez mais parecendo a pesquisa da Datafolha é uma tragédia, é um desqualificado, entendeu? Como é que vão dar golpe para manter um desqualificado no poder? Você dá golpe para tirar desqualificado do poder. Para defender interesses particulares, Rocha. É assim, as Forças Armadas, elas estão se colocando acima dos interesses do Brasil, elas já tiveram benefício na Previdência, elas estão com 7 mil cargos no governo, elas têm leite condensado, picanha, cerveja, e eles querem manter esses privilégios. Eu sei, mas é o seguinte, para dar golpe você tem que ter alguns fatores, né?
E eles não estão, que tem gente com vontade de dar golpe, não tenho dúvida, você tem razão. Certo? Agora, os dados objetivos para que aconteça o golpe não estão presentes, né? E um dos principais dele é que quem vai liderar o golpe tem que ter prestígio, qualificação, tem que, né, vender esperança, e não me parece que o Bolsonaro seja esse cara. Eu acho que a mensagem de todo mundo essa semana para o Bolsonaro foi a seguinte, se você buscar esse caminho aí de tentar melar a eleição de 2022, a gente faz seu impeachment antes. Eu acho que foi isso que foi dito para ele, tá? Eu acho, para mim, desses números todos da pesquisa, e o que mais tem a ver, inclusive tem com essa fala que vocês estão colocando, porque quando o presidente fala aquilo, quando eu olhei no jornal e vi aquilo, eu falei, por que ele falou isso? Primeira coisa que você quer saber, por que ele falou isso? Aí ele fala em resposta, aí que vai levar. Leva a informação da carta. Eu fiquei sabendo da reação do presidente antes da carta, assinada pelos três da CPI. Então, quando eu vi, aí que eu vi a carta em que o Assis, o Renan e o Randolph pediam, então, que ele se posicionasse em relação às denúncias que foram feitas há 13 dias atrás. E aí isso já remete à questão do quê? Já remete à questão da corrupção. Ou seja, até a maneira como ele está se comportando faz com que colhe ainda mais a imagem dele, além de grosseiro, a imagem com as questões da CPI. E, para mim, o principal número dessa pesquisa foi quando você faz aumentar de 38% para 52%, 52%, de 38% para 52%, o número de pessoas que acham o Bolsonaro desonesto. Porque uma das coisas fortes que tinha é que ele é grosseiro, ele não sabe a maneira que fala, mas com ele não tem corrupção, com ele a questão é honesta. Ou seja, ele perde um diferencial muito grande que ele contava antes em relação à sua imagem. Luciana, ele mexeu, quer dizer, o escândalo é em torno de uma coisa que todo mundo acompanha, que é a vacina. Né? Uma coisa é você ter um escândalo em torno de obra, agora, em torno de vacina, que todo mundo quer ser vacinado, todo mundo está sendo, não tem como a pessoa não prestar atenção. Exatamente. Entendeu? Agora, o Roberto falou o seguinte, o conservador brasileiro não aceita esse tipo de linguajar, não aceita esse tipo de comportamento de um presidente da República, porque ele não se comporta como um presidente da República. E as pessoas conservadoras não gostam disso. Né? Então, nessa pesquisa, tem um detalhe que é o seguinte, quando vai para o segundo turno, por exemplo, vai para o segundo turno, Dória e Bolsonaro, aumenta para o segundo turno Lula e Ciro Gomes, ou Lula e Dória, aumenta o número de pessoas que anulam o voto, né? Que é um sinal o quê? Vai para 15%, 17%, é um sinal o quê? Os bolsonaristas, eles não vão para Paris no segundo turno, né? É mais ou menos isso, eles vão para Paris no segundo turno. Significa dizer o quê? O presidente ainda está com o núcleo duro dele, e aquilo que o Murilo, da Paraná Pesquisa, nos disse aí, quando ele participou do programa, ele já tinha me dito bem antes, o razoável, né, aquele eleitor que avalia o governo como razoável, ele migrou para o péssimo e para o ruim. Né, e esse é o resultado. Mas o núcleo duro dele continua ali ainda. Isso inviabiliza uma saída de terceira via. Ontem eu vi declarações de gente dessa terceira via dizendo que o Temer falou e alguém mais falou que em abril e maio o Bolsonaro derrete e aí vai surgir alguém que vai para o segundo turno e tal. Então, assim, eles estão vivendo de esperança, mas o fato é o seguinte, ele mantém o núcleo duro dele, ele cada vez mais reforça essa imagem de desqualificado, certo? E essa coisa do investir contra a eleição, eu acho que isso não vai funcionar porque vai cair no descrédito, entendeu? Isso só está se segurando porque tem muita gente do campo progressista, o Requião, por exemplo, outros políticos, que acham que tem que ter o voto impresso. Né? Mas se o Bolsonaro estivesse falando sozinho, isso já teria sido desqualificado faz tempo. Olha, deixa eu só adicionar uma coisa, Luciana.
as causalidades aí que você colocou da pesquisa, uma coisa assim, que nós aqui, o nosso meio social, a gente tem um viés, né? Como a gente acompanha muito o noticiário político, a gente tende a achar que as coisas que saem no noticiário político têm um impacto maior no resultado da pesquisa. Tem um pano de fundo que não está no noticiário político, que é muito relevante, tá? Que eu acho que nada disso aconteceria se não houvesse esse pano de fundo. A inflação está muito alta no Brasil. Na verdade, é o seguinte, a gente sabe que esses fenômenos de opinião pública são um bolo só, né? É o que na linguagem diz, é uma síndrome, né? São coisas que vêm juntas, né? A pessoa passa a avaliar o Bolsonaro como desonesto, sim, porque está saindo notícia de escândalo de corrupção, etc., mas o pano de fundo todo é a piora da vida da pessoa por conta da inflação. A inflação no Brasil é fatal para qualquer presidente da República. A sapiência de Lula na presidência foi que ele pegou o país com a inflação de 8%, em torno de 8%, e entregou, depois de 8 anos, a inflação de 3% no último ano, com um crescimento brutal. E aí, o que fez Dilma em seguida? As pessoas não chamam atenção disso. Eu só faço questão de chamar atenção justamente porque as pessoas não chamam. Nos primeiros anos do governo dela, no primeiro mandato, a inflação ficou fora de controle, do ponto de vista da população. A inflação de alimentos entre 2012 e 2013, no governo Dilma, atingiu 30%. 30%. Aquilo foi o antecedente dos protestos de junho de 2013. Isso não pode ser desprezado. A inflação é uma grande barreira para a popularidade presidencial. Vem sendo assim. Tanto é verdade, a gente sabe isso o quê? Desde Sarney, né? Desde o Plano Cruzado, a gente sabe. Depois o descontrole, primeiro, o controle da inflação no Plano Cruzado, uma vitória absolutamente avassaladora do então lá, PMDB, naquela eleição, só não ganhou o governo de Sergipe. Aí a inflação corrói o governo Sarney, uma eleição de oposição. Aí Collor controla no início a inflação, depois perde o controle, sofre o impeachment. Aí o Itamar, junto com o Fernando Henrique, controla a inflação, elege Fernando Henrique. Fernando Henrique mantém a inflação baixa, consegue ser reeleito. A inflação é fundamental na história do país, tá? E o trauma da inflação. Porque o nosso grupo social, olha, eu, quando trabalhei na Ipsos, tinha pesquisa Pulso Brasil, a gente perguntava para as pessoas todo mês itens do orçamento. A população sabe no centavo. Não é a nossa classe social que sabe. A população brasileira sabe no centavo que ela gasta com tudo. Energia, água, consumo de semiduráveis, consumo de duráveis, ela sabe tudo. Era impressionante a consistência da nossa série nessa época. Era de uma consistência estúpida. Tá? Então, a gente não pode perder de vista isso que não está no noticiário, com o peso, por exemplo, de uma CPI, que teve um impacto crucial, está tendo um impacto crucial na popularidade de Bolsonaro. Tá? Isso. Eu queria, Alberto, pegar a sua deixa para falar o seguinte, olha só, vamos pegar, esse pano de fundo que você colocou é essencial. A questão da economia é muito grave. E mais, vai haver aumento da energia, há uma expectativa de aumento da energia. A conta de luz, nessa sua conta pequena aí do papelzinho, que as pessoas colocam tudo no papel, conta de luz, conta de gás, pesa enormemente. Isso fragilizou a Dilma no início do segundo mandato, com aquela perda que ela teve. Foi no primeiro, Luciana. Ela, no segundo, tomou medidas duras para controlar a inflação que não havia sido controlada no primeiro. Exatamente, mas no início do segundo ela também tem uma queda abrupta de 20%. Luciano, é o gás, a eletricidade, né, e a gasolina, porque o pessoal que faz entrega de alimentação tem que abastecer a moto, tem que abastecer o carrinho para ir trabalhar, entendeu? E a comida. É mortal. E você vê, tem algumas falas que são bem ilustrativas. As pessoas falavam assim, a moto que eu comprei no governo do Lula está na garagem porque eu não tenho dinheiro para colocar a gasolina. Então, isso sinaliza muito bem a perda, o aumento e a perda do poder de compra. Então, eu acho que a questão é o seguinte, eu colocaria, Alberto, eu acho que a sua colocação foi muito boa no sentido de completar,
Por que eu estava dando ênfase na questão da corrupção? Porque isso aconteceu, a gente viu quando na questão da perda, que eu acompanhei, foi a perda da adesão a Dilma no pré-impeachment. Primeiro veio a economia. O que aconteceu? A economia derrubou primeiro, e aí a inflação, aí veio o ataque à corrupção. Lá pelas tantas, a economia continuou a derrubar, mas não aumentava em série temporal. Aí a corrupção alavancou, a denúncia de corrupção alavancou. Então, eu colocaria o pano de fundo. Eu também estou super de acordo com você. Se as pessoas estivessem satisfeitas no seu dia a dia, Luciano, no seu dia... Deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper só para lembrar o mensalão. O Lula foi reeleito com o mensalão nas costas porque a economia estava bem. Exatamente. A corrupção não pegou nele por causa da economia. Deixa eu só adicionar, Luciano, o mensalão foi 2005, eleição 2006, ou seja, o que o Rocha está falando é a mais pura verdade. Vou adicionar uma coisa, Rocha. As condenações do mensalão aconteceram na véspera da eleição municipal de 2012 e Haddad foi eleito em São Paulo. É esse o ponto. Os estudos mostram isso, mostram que a corrupção ela tem um efeito muito grande quando ela é precedida de uma crise econômica, e aqui a gente tem uma situação de economia ruim e atrelada à questão da saúde e da vacina, que é essa coisa que ganha uma visibilidade muito grande. Mas aí a gente vê, então, como é que cai essa percepção da avaliação da imagem dele quando chega um componente, que é o componente da corrupção, que, claro, não teria tanto efeito se o quadro não fosse esse. Não, eu estou super satisfeito com a discussão, porque o Alberto não teve um ataque cardíaco com as coisas que eu falei. Ele conseguiu reagir democraticamente, né? Ele não ameaçou aquele cara que é dono da bola, né? No futebol, pega a bola e acaba com o jogo, né? Então, assim, isso mostra... Ele não soltou nenhuma nota. Não soltou nem... Ele não soltou nem o Twitter. Né? O Twitter condenando. Eustáquio está criando um clima de guerra. Eu não sei se vocês sabem. Quando o Pazuello fez aquela manifestação política que não foi punido, eu fiz uma enquete. Contei essa história para o Eustáquio essa semana. Fiz uma enquete no meu Twitter. Perguntei o seguinte, olha, já que o Pazuello não foi punido, quando é que ele vai se manifestar de novo? Logo nessa semana, era uma opção de resposta. Dentro do próximo mês, era outra opção de resposta. Só depois, lá na frente, ou não vai se manifestar de novo. Sei lá, alguém militar, Pazuello. Aí, 77% responderam nesta semana ou no próximo mês. Aí eu retuitei essa enquete essa semana, dizendo a percepção das pessoas sobre a política é muito pessimista e erradamente. 77% já erraram nessa enquete. Aí teve um cara que fez um comentário, esse pessoal segue o Eustáquio. Eu mandei isso para o Eustáquio, eu disse, porra! Mas veja então, eu vou moderar o que eu falei antes. Mesmo que haja eleição, eu acho que esse clima que está se criando, ele é um clima que vai abrir espaço para se questionar o resultado das eleições, né? Por essas forças que estão perdendo. Então, assim, eu continuo achando que o Brasil está essa polarização política, ela está se refletindo aí nessa dinâmica da democracia brasileira e um agravamento da situação econômica do país. Então, assim, essa semana, realmente, assim, eu fiquei muito pessimista essa semana. Se eu já era, eu fiquei mais ainda. Mas você disse, Eustáquio, aqui antes de a gente começar... Não, o Eustáquio tinha dito antes de começar o programa que ele tinha alguma coisa bombástica para provocar. Você já falou bombástico? Já falei. É o clima de guerra civil. Olha, a gente aqui sabe que esse programa vai ao ar domingo de manhã, tem gente que assiste diversos horários. Tem essa notícia aí que domingo à noite vai ter uma gravação bombástica que vai ser divulgada. Será que vai mesmo isso? Será que vai ter essa gravação? Então, a gravação dos irmãos, Miranda, já tem gente que está divulgando. Pois estão dizendo que eles gravaram o presidente. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo alguém gravar um presidente da República. Mas estão dizendo que o Fantástico vai... Se isso
Se isso acontecer, nós vamos ter uma semana, a pior semana da história do governo Bolsonaro para ele. E eu já antecipei. 5 pesquisas arrebentando. 5 pesquisas detonando ele, aumentou o gás, aumentou a gasolina, aumentou a luz elétrica, tem anúncio aí de provavelmente vai ter problema de racionamento de energia, né? Vem esse acidente aí com a questão da CPI, a CPI fazendo o que a Luciana falou, que lá atrás a CPI talvez tivesse o papel de pregar na testa do Bolsonaro a culpa, né? Incutindo a população esse sentimento de que quem é o culpado, né? E se fechar a semana com um negócio desse no Fantástico, aí é um terremoto. Agora, eu acho, pode ter uma gravação bombástica, etc., mas eu ainda acho que muita gente vai ficar excitada com a possibilidade de uma gravação dessa resultar no impeachment, mas eu não acho que seja assim também, não. Olha, eu sempre trabalho, né, com a visão seguinte: o impeachment é uma coisa muito difícil de ser feita. Ele precisa da colaboração daquele que sofre o impeachment, da colaboração tácita, da colaboração por inação de quem sofre o impeachment, porque a presidência da República é muito poderosa. São 20 mil, mais 25 mil cargos comissionados, são emendas no orçamento, recursos abundantes. Então, a presidência da República precisa ficar parada vendo o impeachment acontecer para que ele, de fato, chegue ao final, né? Por isso que eu acho que é praticamente impossível. O Bolsonaro não fica parado. Não sei o que vocês acham disso. Eu só acho uma coisa. Não, ele tá fazendo... Vocês só vão entender o que eu estou falando no programa da semana que vem. O que você está falando, Eustáquio? Ele não vai ficar parado, ele está fazendo uma motociata em Porto Alegre hoje. Nós estamos em clima de guerra civil. Em Porto Alegre hoje, como é que ele não está parado? Ele não está parado. Bolsonaro vai para a briga, a gente sabe disso. Assim, nós estamos em clima diziam de guerra isso, civil. de guerra. Estava um clima de guerra civil no Peru. Também teve quem falou de clima de guerra civil nos Estados Unidos, do Trump negar o resultado da eleição. No Peru, agora, foi pior do que nos Estados Unidos, né? E até agora não teve guerra civil nenhuma. Eu acho que o povo não está afim de fazer guerra, entendeu? E a Colômbia, hein, Rocha? E a Colômbia? A Colômbia tem guerra civil. A Colômbia, a situação na Colômbia é gravíssima, né, mas o governo está lá, assim, não está tendo manifestações, muita coisa parecida com o que teve no Brasil em 2003. Exato. Está acontecendo na Colômbia. E eu não acredito que a coisa descambe, entendeu? Agora a gente percebe o seguinte, olha, Rodrigo Pacheco possivelmente vai estender o prazo da CPI, então a gente vai ter mais CPI aí até há mais 3 meses, então a gente vai continuar com esse desgaste dessa maneira. Agora, para isso tudo, a gente não está falando do comportamento do Arthur Lira, né, que está de maneira muito colada com o presidente, querendo discutir a questão da reforma dos impostos, né, a reforma tributária, e como se o Brasil não tivesse quase que negando toda essa situação que a gente está vendo, os vários pedidos de impeachment e tudo mais. Então, eu acho que ele está muito bem blindado ali na Câmara dos Deputados para começar qualquer processo de impeachment também. Agora, inclusive, vocês viram a placa que colocaram lá em Arapiraca? Eu vi uma notícia, mas eu não cheguei a ver isso, não. Eu vi uma notícia sobre isso. Qual foi, Luciana? Colocaram uma placa em Arapiraca, alguma coisa dizendo assim, vai precisar de quantos mais mortos para se começar o processo de impeachment. Aí tinha lá o número de mortos, era uma placa bem assim, responsabilizando o presidente, de alguma maneira o presidente, em relação ao número de mortos, e tinha uma foto do Arthur Lira, ou seja, deixando claro que estava esse cenário todo e que ele não tomava uma atitude em relação ao impeachment. Então, e foi colocado em Arapiraca, que é uma região, um reduto dele, né? Terra a terra do Lira, Arapiraca. Mas olha, o que vai acontecer? Né? Um absurdo número de mortes, recorde mundial, né? Nós sabemos, a trajetória do Brasil foi a pior possível.
né? Mas é provável, né, o que a gente começou aqui debatendo, tá? É provável que daqui para frente se reduzam muito as mortes. E aí este motivo, atira ele para não ter morte, ficou para trás, né? Grave, elas já aconteceram. Né? Então, muita gente vai dizer, olha, se isso tinha que ter sido feito para evitar a morte, já passou a época. Agora não adianta mais fazer. As mortes estão sendo evitadas por causa da vacinação. Eu estou falando algo real. Infelizmente, é isto, tá? Mas aí vai ficar confusão. Sim, mas você vai tirar, você vai tirar o número de mortes, eu concordo com isso. A pandemia vai diminuir, né? Só que vai ficar aí a inflação. Né, vai ficar aí a CPI no colo dele. Eu digo desde o começo o seguinte, a pandemia piorou muito o que era muito ruim. Né? Vamos combinar, o governo do Bolsonaro em matéria de economia é uma tragédia. Né? Então, se você tirar a pandemia, a situação ia estar péssima também. Entendeu? Então, eu não vejo muito que esse fim da pandemia possa ajudar ele. Agora, olha aqui, eu queria só levantar uma bola para vocês. O desempenho do senador Omar Aziz é bem interessante, hein? Um frasista de primeira qualidade, né? Equilibrado, enfim, ele passou a ter uma mídia nacional, porque quem é do Amazonas conhece ele no Amazonas, mas nós de fora do Amazonas conhecíamos pouco. Ele passou a ter uma mídia, né? A capacidade dele ali de conduzir a CPI minimizando os conflitos, né, mas com um posicionamento dele claro, né, como é que é aquele irei endurecer, mas sem perder a ternura. Eu acho que ele está fazendo isso, é impressionante o senador. De uma maneira humana, né? E essa questão dele mandar prender o Dias lá, o que você acha disso, Alberto? Ele resolveu ali, né, enfim, sinalizar, porque ele viu que aquele cara está circulando, né, já estava ali, que aquele cara tem um dossiê, né, então ele quis dar um susto no cara, né, e aquele cara ele vai ter problemas, pode ser que, né, certamente agora já tem alguém buzinando no ouvido dele dizendo o seguinte, olha, fecha um acordo aí de delação, né, você viu que ele entrou num concurso público, ele se colocou dentro das cotas, ele pode perder o emprego dele, se bem que a essa altura do campeonato, né, dado o provável envolvimento dele com coisas milionárias, eu acho que ele não deve estar nem aí para o emprego dele, entendeu? Mas a situação dele não é confortável, né, e eu acho que o Omar Aziz fez aquilo para dar um susto nele, dizer, olha, libera esse dossiê aí, porque vem coisa aí para cima de você aí mais adiante. Você achou que foi abuso de autoridade, Rocha? Eu acho assim, prisão, para mim a prisão foi ilegal, foi abusiva, né, não tinha que ter acontecido, do ponto de vista jurídico, certo? Não tem cabimento. Prisão você decreta quando a pessoa está cometendo crime, certo? E se a pessoa está sendo investigada, certo? Ela não é obrigada a ficar falando a verdade. Então, prender a pessoa porque ela está lá mentindo, quem está sendo investigado tem até direito de mentir, mais ou menos isso, entendeu? Então, eu considerei que a prisão foi um erro, e eu digo que o Aziz deu duas escorregadas. Uma foi essa da prisão, e a outra foi a declaração lá, não que a declaração foi errada e tal, mas porque ela abriu a porta para acontecer o que aconteceu, essa manifestação dos militares. Mas, no mais, ele vinha muito bem e cumprindo à risca o que é o papel da CPI, né, Luciano? Que é expor a situação, demonstrar quem é o culpado, quem é o responsável pelo problema. Né? E ela vinha fazendo isso bem. Rocha, e aí é o seguinte... O problema é que a CPI começa a seduzir, o cara achar que... Rocha, você tá parecendo aquele primeiro-ministro inglês que acreditou nas boas vontades do Hitler. Chamberlain. Não, mas aí é que tá, nós não temos... Não foi só ele, não. O Daladier da França também entrou nessa. Muita gente entrou, os americanos entraram nessa naquela ocasião. Mas no caso aí, é o seguinte, eu acho que... eu nunca acreditei que a CPI fosse ter bala de prata, fosse aparecer um negócio como apareceu a Elba, né? Nunca acreditei nisso. Eu acho que num dado momento agora,
o pessoal da CPI começou a acreditar que pode ter uma bala de prata, um dossiê de alguém, uma declaração que derruba o presidente. Não vai acontecer isso, eu nunca acreditei nisso, não creio que vai acontecer. Então, acho que a CPI tem que seguir o caminho que é de fazer o relatório lá no final, mostrar quem foi o culpado, mandar para o TCU, mandar para o Ministério Público Federal e, eventualmente, o Congresso, para o plenário do Congresso, para ver se abre CPI ou não, se abre impeachment ou não, e pronto. Pessoal, eu acho que é isso. Vamos tentar aí caminhar para o final aí, né? Como se diz, considerações finais, Eustáquio, Rocha, Luciana. Não, as minhas considerações finais é o seguinte: espere uma semana, vamos ver o que acontece. Esse cara é um desafiador mesmo, um provocador nato. A minha consideração final é dizer o seguinte, que os números estão mostrando cada vez mais o Bolsonaro com desempenho menor, né, no primeiro turno, no segundo turno, e o quanto é importante que esse intervalo entre o Bolsonaro e os outros candidatos, e o primeiro colocado, seja importante para que a gente não tenha muito questionamento sobre a eleição, sobre o resultado da eleição. Acho que quanto melhor foi o desempenho de quem vencer o Bolsonaro, caso isso aconteça, melhor, porque menos margem para questionamento sobre fraude ou qualquer outra coisa na eleição. Rocha. Eu costumo concordar muito pouco com o Cristóvão Buarque, mas essa semana eu concordei com ele. Ele disse o seguinte: nós temos que juntar todo mundo, apoiar o Lula e matar a eleição no primeiro turno. Essa é a solução. Pessoal, tenha um bom dia aí para vocês aí, Rocha, uma boa viagem aí para você aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado. É.